Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula dessa série de 12 estudos, onde nós estamos olhando os fatores emocionais do seu ser e te preparando para que você consiga, de fato, construir um ano de muitas oportunidades. Eu te convido agora a se inscrever no canal, curtir, dar joinha, mandar para todo mundo. Transborda é uma forma de levar essa mensagem a mais pessoas. Tá parecendo David Leonardo falando aqui. E é uma forma de transbordar na minha vida enquanto eu transbordo na sua, trazendo para esse nosso relacionamento a lei do equilíbrio. Nós vamos falar disso em um outro momento. Mas então vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre bloqueio de religiosidade. É muito importante que antes de dar seguimento nesse vídeo, você volte e assista aos outros vídeos que nós já tivemos. Bloqueio de paternidade, escassez, porque nós estamos construindo uma sequência de entendimento. E algumas coisas aqui você pode não entender se não tiver assistido esses primeiros vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante entender é que um bloqueio significa um fator emocional que não te deixa passar, de fato, bloquear mesmo. Eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo, no entanto, eu não consigo transpor. Parece que eu não consigo ultrapassar, eu sempre volto atrás, eu não consigo, e esse não consigo é o que está te colocando nessa situação de bloqueio na vida que vai para diversas outras áreas. Eu preciso, antes de dar continuidade, estou olhando aqui todos os tópicos que eu coloquei para falar com vocês, trazer a seguinte informação. Eu vim de uma doutrina católica durante muitos anos da minha vida, e desde o ano de 2011 eu sou evangélica. Trago muito conhecimento a respeito dessas duas religiões, mas não estou aqui tentando te levar para nenhuma e nem para outra. Quero que você pense por você. Eu chamo aqui a palavra do Senhor em Romanos 12:2 para que você transforme a sua mentalidade para conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E que ela só chega até você se a sua mentalidade for transformada. Ao longo da história, desde antes de Jesus, desde Adão até aqui, nós podemos olhar várias histórias de pessoas que deixaram de desfrutar de milagres, de pessoas que deixaram de construir uma história magnífica e linda porque estava preso em uma condição humana. Então eu trago para você esse conceito. Religiosidade é tudo aquilo que limita a graça divina a uma condição humana. Por exemplo, eu posso trazer para vocês nos tempos de Jesus, quando Jesus estava curando. As maiores perseguições que Jesus sofreu, inclusive a sua crucificação, foi justamente porque ele operou milagres no sábado. E no sábado não podia trabalhar. Gente, quantas coisas na sua vida você deixa de desfrutar, deixa de estar junto com o Criador e o Consumador da nossa fé, por achar que dentro de uma regra humana não cabe aquilo para você fazer, para você viver. Anos atrás, homens que jogassem futebol eram colocados de prova na igreja. Mulheres que anos atrás usavam calça eram, quase que exorcizadas. Percebe que tudo isso é uma condição humana, uma condição terrena, humana, que coloca a limitação da graça de Deus numa condição humana. Então, como que eu vou então saber qual que é essa limitação, qual não é, como eu devo me portar diante disso aqui? Não tem como você identificar os seus bloqueios de religiosidade, se tem ou se não tem, se você não estuda a palavra. E por isso que eu trouxe no começo do vídeo a informação de que eu sou cristã. Sim, se você vem de uma religião, por exemplo, Umbanda, e quer assistir esse vídeo para identificar se tem ou não bloqueio de religiosidade, de verdade, eu não sou a pessoa ideal para falar com você sobre isso, porque eu não sei te dizer de uma outra forma que não seja cristocêntrica. E dentro do que eu estudei, do que eu vivi, do que eu acredito, quando uma pessoa diz que não acredita em Jesus Cristo como o Salvador, eu já olho para você pensando que você tem um bloqueio de religiosidade, que algo te impede de ver o que é tão claro. Alguma dor emocional em você te impede de ver o que é tão claro. Mas eu não sou dona da verdade, eu não tenho aqui essa pretensão. Apenas peço que, se você é de outras religiões, que você abra o seu coração então e fale mesmo com sua boca, que você precisa e deseja conhecer, caso esse Jesus seja verdade. Presta atenção, nesse momento eu tô falando para quem não é cristão. Caso esse Jesus seja verdade, peça para ele se apresentar a você. Te garanto que você vai se surpreender com o que vai acontecer com a sua vida. Mas agora, voltando o foco do vídeo para falar com aqueles que são cristãos,
que frequentam igrejas e que de alguma forma essa religião prejudicou o relacionamento com o Espírito Santo. Então eu não posso frequentar a igreja porque tudo é religiosidade, gente. Tá uma vergonha mesmo. Nossa, não vou fazer isso porque é religiosidade. É religiosidade. Nem tudo é religiosidade. Congregar, participar de uma comunidade de fé é muitíssimo importante, mas ela tem duas relevâncias. Primeiro, a relevância social. Participar de uma comunidade de fé, como eu disse num vídeo anterior sobre as 12 áreas da vida, ela vai ativar a sua vida social, ela vai te melhorar enquanto cidadão, ela vai te ensinar ir à missa ou ao culto todos os domingos, vai te ensinar regras e condutas de uma vida em sociedade muito boa. Mas isso não tem nenhuma finalidade salvífica se você não usar esse congregar no sentido de estar em comunhão com irmãos, no sentido de eu vou à igreja porque eu quero adorar, porque eu quero agradecer, porque eu quero me derramar nos pés daquele que tudo fez, porque já está feito. Ir à igreja para se relacionar com Deus é trazer a espiritualidade ativada. Se você vai à igreja para cumprir um protocolo, isso é religiosidade. Se você deixa de comer alguma coisa porque aquela comida não agrada ao Espírito Santo, e aí já vem um conceito, se a gente for escutar o pessoal adventista e outras religiões, com todo respeito ao segmento deles, mas há religiões que acreditam nisso. E há religiões que vão olhar para isso e falar, isso é religiosidade. Então percebe que para você identificar qual é o seu bloqueio de religiosidade, você precisa ler a palavra, relacionar-se com o Espírito Santo. E eu até trago sempre um seguinte conceito. Se eu escolher a Bíblia como uma regra de fé, muitos coaches usam a Bíblia como um manual de sobrevivência humana, de condição de vivência humana. Isso é muito bom. Não é algo para falar assim, eu vou descartar a Bíblia, porque que isso? Tá usando a Bíblia para se dar bem na vida? Tá usando a Bíblia para ganhar dinheiro? Tá usando a Bíblia para sei lá, para salvar casamentos? Qualquer coisa. Tá usando a Bíblia para condições humanas? Que bom, use mesmo. Esse material, ele te permite, esse material, a Bíblia, quando você olha para ele a uma condição humana, você vai ver que essa Bíblia tem condição de te conduzir a uma vida muito plena, mesmo se você não acreditar no Espírito Santo. Falando a nível humano. Agora, se você pega essa palavra no nível espiritual e decide relacionar-se com o verdadeiro e único autor dela e decide a partir dela olhar para o que tem após essa nossa vida aqui, né? O que tem ali após a morte, para que eu tenha a salvação, a presença do Espírito Santo, a condição da paz de saber que a minha vida não acaba com a morte. Então você deixa de lado as condições humanas e usa esse mesmo livro, essa mesma palavra, com uma condição salvífica. Para quem vem das igrejas católica e evangélica, é impossível acreditar em Deus desprezando a figura de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então, a religiosidade, ela te prende em tudo aquilo que não te deixa desfrutar a liberdade do Senhor, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, se tem situações que te aprisionam, que te condicionam somente se você fizer isso, você é uma pessoa cristã e está relacionando com o Espírito Santo, essa condição de aprisionamento é onde está inserido a religiosidade, porque não vem da parte do nosso Senhor essa condição. A salvação que vem de Deus para nós, ela vem como um favor imerecido e não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer para merecê-la. E por essa razão, tudo aquilo que eu coloco, que eu preciso fazer para alcançá-lo, eu estou deixando que a religiosidade tome este lugar. Nós vivemos o tempo da graça, onde nós precisamos entender que é pela graça que nos foi derramada, que nós alcançaremos essa salvação através do Filho de Deus. Tudo aquilo que te retira disso, te coloca numa condição humana para alcançar a salvação, está te bloqueando numa religiosidade. Porque às vezes você fala, não consigo de maneira nenhuma relacionar-me com o Espírito Santo por causa de tal pecado. Olha só, eu nem vou trazer condições de pregação aqui, senão a gente vai longe, mas eu estava agora há pouco conversando sobre um senhor que é fumante. E ele se sente menos cristão do que os outros que estão na igreja com ele, porque ele acha que nunca vai conseguir salvação por ser fumante. Olha o nível dessa religiosidade, sabe por quê?
ele, o pecado dele, segundo a visão dele, está ali exposto. E dos irmãos que estão ao lado e que não fumam? Será que não tem nenhum vício, nenhuma condição humana que o faça sentir longe do Espírito Santo? Tá, e o irmão que olha para ele e fala que, nossa, ele fuma e quer falar que é cristão, esse irmão tá julgando. Como que é essa questão do julgamento? Percebe que não há em nós uma condição de dizer que o do outro é religião? Quando eu fiz o curso de teologia, uma das coisas que mais me incomodaram era que a instituição onde eu estudava condicionava todas as outras religiões como heresia, inclusive o catolicismo. Então aquilo me indignou muito, porque então só é verdade aquilo que eu digo, todo o resto é heresia. Só que eu trago aqui a sua atenção para entender a liberdade que Cristo te propôs dentro da palavra, e que por isso não é tudo que é religiosidade, mas aquilo que te afasta de Cristo em nome de Cristo. Engraçado isso, né? Em nome de Deus te afasta do Espírito Santo. Isso é religiosidade. Em contrapartida, eu te convido a analisar essa nova cultura hedonista, onde as pessoas estão acreditando que a busca definitiva da condição humana é a felicidade e que, portanto, eu posso fazer tudo que me dá prazer e depois ajoelhar-se e conversar com o Espírito Santo e que está tudo resolvido. Não é bem assim. O sacrifício da cruz teve um preço pago muitíssimo caro. E eu agora venho te dizer que se você olha para Deus e espera que Ele vá te aceitar de qualquer forma, não vai. Ele vai te aceitar exclusivamente se Ele olhar para você e ver em você Jesus Cristo de Nazaré. Interessante isso, né? Imagina que você tá aí grande, normal na sua vida, e tem uma formiguinha ali. Mas, o que essa formiguinha vale? Pra você, nada. Tá incomodando na cozinha, tá indo no açúcar, aquela formiguinha não vale nada. Mas, de repente, por uma razão que você desconhece, foi necessário que alguém derramasse o próprio sangue, o seu filho, derramasse o sangue para salvar aquela formiguinha. Interessante, né? O seu filho, então, vai morrer para salvar aquela formiguinha. Toda vez que você olhar para aquela formiguinha e ver o sangue do seu filho, aquela formiguinha não tem um valor de formiguinha, gente. Ela tem o valor do sangue do seu filho. Então percebe que é dentro desse contexto que nós devemos olhar para Deus, Jesus e o Espírito Santo? A palavra do Senhor nos traz que o Espírito Santo é o penhor da promessa. Então é através de encontrar o Espírito que Deus vem buscar a igreja. Penhor da promessa. Já viu quando vai fazer um financiamento? Deixa uma joia até que você pague. Quando você terminar o pagamento, você resgata a joia? Pois é, o Senhor virá resgatar o Espírito Santo. E quando Ele resgata o Espírito Santo, sorte a sua se tiver coladinha com Ele. Porque não pense que essa cultura hedonista, não pense que essa vida de liberdade libertina vai te levar até o Senhor só porque você de alguma forma se ajoelhou ali e se arrependeu. Então eu pequei, eu perdi a salvação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que o fato de não precisar seguir uma doutrina casta, extremamente dura para a religião, o fato de não precisar seguir o que a religião de muitas religiões trouxe até aqui como um engessamento humano, esse fato não te dá o direito de falar assim, não, tudo agora é bloqueio de religiosidade, eu vou ser feliz e eu me relaciono com o Espírito Santo. Se você entende e de fato se relaciona com Jesus Cristo, é impossível dizer-se infeliz estando praticando as coisas que o agrada. Porque a partir do momento que você se relaciona com Ele, a sua felicidade está em fazer aquilo que vem dEle e que agrada a Ele. Assim como Jesus um dia disse que a vontade dEle era fazer a vontade do Pai. Então é nesse sentido que eu te convido a perceber quais são as coisas que você já fez ao longo da sua vida, ao longo da sua história, que você levou prejuízos, deixou de auxiliar pessoas, deixou de visitar lugares, deixou de estar em família, se sentindo em santificação e que por isso você não podia estar ali. Quantas vezes você já foi para a igreja obrigado só porque você tinha que ir por um compromisso social e não porque você gostaria de adorar ao Espírito Santo? Tudo isso é religiosidade. Certa ocasião, um pastor me convidou que gostaria de me consagrar a pastora, desde que eu fosse em todos os cultos de terça-feira. Percebe que houve uma condição humana para me entregar uma dádiva, uma graça que vem do Senhor? Se eu preciso condicionar a minha vida a ir todas as terças, se isso está condicionando a minha condição de tornar-me uma pastora, então é porque o pastoreio não estava pronto, eu não estava pronta para o pastoreio, para servir naquele lugar. Porque o pastoreio deve vir quando você for, de fato, na essência, um pastor.
uma pastora, alguém que leva o amor, que leva a palavra na essência, 24 horas do seu dia. Não é um cargo que você pode aceitar porque a pessoa é frequente na igreja. Percebe dentro desse exemplo que eu estou citando, e eu recusei o convite para esse pastoreio. Percebe o quanto limitar-me a uma condição humana, então agora eu vou todas as terças. E junto comigo outra pessoa cedeu a isso e foi uma lástima. A consagração tem sido um fardo para algumas pessoas. Então, diante disso, era uma condição humana que eu rejeitei, porque eu não podia limitar a graça do Senhor. Entende isso? Eu te convido a analisar na sua vida o que é que você está bloqueando e travando de ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque está reduzindo a graça à sua condição humana. Eu te garanto que ele pode ir em lugares dentro de você muito mais profundos do que aqueles que você já conhece. Do seu interior flui um rio de água viva e você só encontra Jesus indo para dentro. Você não encontra Jesus indo para fora, procurando em outra religião. É aqui dentro, primeiro. Depois você procura congregar. É isso. Eu deixo aqui a minha opinião, não sou dona da verdade, mas é o que eu trago, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi em atos e momentos de fé e de estudos. Obrigada, vamos lá para o próximo vídeo.